Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos Lustosa e nós vamos para mais uma aula de habilidades básicas de cozinha. Hoje nós vamos falar sobre carnes, esse assunto que é tão extenso e tão interessante, né? Então, o que é carne? Carne, por definição, são todas as partes dos animais que servem de alimento ao homem e a partir do momento em que elas são cortadas. Esse conceito abrange tanto as carnes de aves quanto de mamíferos, as caças e os peixes. Cada animal e seus cortes resultam em características diferentes quanto ao teor de gordura, maciez, sabor mais marcante ou mais suave. Não existe uma carne ruim. O que se deve considerar é o tipo de carne e o corte mais adequado para o preparo que se deseja fazer. Ou então você faz a preparação de acordo com o pedaço de carne que você tem. Por exemplo, carnes de primeira são mais complicadas, são melhores para você assar, para você cozer, né? Já carnes que têm pouca gordura são mais complicadas, não ficam tão boas se não forem bem feitas assadas, não é isso? E assim sucessivamente. Então, cada pedaço ele tem uma forma melhor de ser feito. Cientificamente, denomina-se carne o conjunto de tecidos de coloração e consistência específicos que não são a cartilagem e o couro que recobrem o esqueleto dos animais. Os órgãos internos, que a gente chama de miúdos, também são considerados carnes, certo? A carne ela é composta principalmente de proteínas, tem de 10 a 20%, gorduras, que vão de 5 a 30%, substâncias minerais, vitaminas, enzimas, água e carboidrato. Algumas características da carne: a cor ela varia conforme a raça, a idade, o sexo, a alimentação, a movimentação do animal. Então a carne pode ficar mais clara ou mais escura, mesmo dentro de uma própria espécie, né? Por exemplo, uma carne de gado, se o gado for alimentado só com milho, ele vai ter uma carne diferente, um sabor diferente daquela que foi alimentado apenas com capim. Um porco que ele foi alimentado com ração, ele vai ter um gosto diferente, a carne dele vai ter um sabor diferente do que foi alimentado, por exemplo, com soro de leite. Então tem várias diferenças entre as carnes, vários características, né, podem ser influenciadas por essas variáveis. A carne de animais mais novos é mais clara do que a dos animais mais velhos, né? Isso quando a gente diz respeito à cor. Outras características. A textura das carnes, né, vai variar conforme o corte, né? Porque tem umas partes que são mais duras, outras menos duras. Varia também conforme o animal. Por exemplo, a textura de uma carne de um boi é diferente de uma ovelha, né? de um bode, é diferente de um porco, diferente de uma galinha. Os animais mais novos, geralmente eles têm a carne mais delicada que a dos animais mais velhos, então a idade também é um fator que influencia na textura da carne. A carne dos animais fêmeas geralmente é mais macia do que a dos machos. Conforme a alimentação, também você vai ter uma diferença na textura da carne, porque o animal que está bem alimentado, ele tem uma carne superior à carne de um animal muito magro. Por exemplo, o exemplo é os animais que são alimentados à base de milho. Ele tem a carne mais marmorizada. O que quer dizer isso? Que tem mais gordura entre as fibras da carne, então ela acaba sendo mais macia, né? Conforme o local, também a textura da carne vai ser influenciada. Por exemplo, os que estão em confinamento, pela própria forma de alimentação, eles vão ter a carne mais macia.
Aqueles animais que andam em terreno plano, eles tendem a ter a carne mais macia do que os que andam em terrenos acidentados, com muito morros. Vocês já viram aquelas imagens das cabras que ficam penduradas em penhascos? A carne daquele animal provavelmente é bastante dura em relação a um animal que tem um grande pasto, né? Que não precisa pular nem se movimentar muito. A quantidade de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele também está associado às carnes, né? Ele está próximo das carnes. Aquele tecido conjuntivo amarelo que a gente retira quando a gente está limpando uma carne, ele contém uma substância chamada elastina, que mesmo depois de cozida, ela não fica macia. Agora, o tecido conjuntivo branco, ele é composto de proteína e colágeno. Então, ele tem a tendência a amolecer e a gente consegue consumir ele normalmente após ser cozido. A quantidade de gordura, obviamente, influencia também na textura da carne, né? Quanto mais gordura, mais macia, mais saborosa e mais suculenta vai ser a carne. A carne que passa pelo processo de maturação também tem sua textura e seu sabor alterados. Para fazer isso, você precisa conservar a carne durante algum tempo em temperatura baixa e pouca umidade. As enzimas da própria carne vão agir e modificar parte do colágeno, transformando em gelatina, o que vai fazer com que a carne fique mais macia. Vamos aqui para a carne bovina. A carne bovina ela tem que ser escolhida pela sua cor, que deve estar sempre muito vermelha, com os veios de gordura brancos ou ligeiramente amarelados. Os cortes menos irrigados, como o lagarto, ou seja, que eles têm pouco sangue, né, recebem pouco sangue, tem que ficar com a característica mais rosada. Se a carne for elástica ou ceder ao toque imediatamente e imediatamente voltar ao normal, ela está adequada para o consumo. Você não pode apertar e ficar a marca do seu dedo. Um outro teste que você pode fazer na carne bovina é que o cheiro dela tem que estar suave, fresco e agradável. Não pode estar azedo, né? Acre, como se diz, né? No termo técnico. O tempo de conservação depende do peso e do tipo de carne. A carne moída, por exemplo, deteriora muito mais rápido do que uma carne cortada em pedaços maiores. Por isso, ela deve ser consumida de preferência no mesmo dia da compra. Peças com até meio quilo se conservam de 3 a 4 dias na geladeira. E as peças com mais de 700 gramas se conservam até uma semana desde que devidamente embaladas, envoltas em filme plástico e refrigeradas a uma temperatura de armazenagem entre 0 grau e 4 graus. As carnes só devem ser retiradas da refrigeração 1 hora antes de preparar para readquirir a consistência original. Ou seja, você tem que tirar a carne da geladeira 1 hora antes de preparar para que ela fique com a consistência que ela estava. Isso se for refrigerado, certo? Só refrigerado, só na geladeira. As carnes embaladas a vácuo têm duração de 2 a 3 vezes maior, obviamente, porque ela não tem contato com o oxigênio que está deteriorando, nem ajuda na proliferação de bactérias. As carnes congeladas, que têm que ser congeladas a menos 18 graus, duram até 3 meses e devem ser descongeladas sob refrigeração, ou seja, você tira do congelador e põe na geladeira. O congelamento caseiro é desaconselhável porque ele é lento, ele forma cristais de gelo e quando você descongela, essas fibras acabam se rompendo. Isso altera significativamente a textura da carne. E as carnes que são congeladas industrialmente, o processo se dá mais rapidamente e pouco altera a textura da carne. Isso porque o freezer, né, da geladeira, né, o congelador,
ele não tem a potência de um congelador industrial. Então a carne vai congelando devagarinho, devagarinho, aí vai formando muitos cristais de gelo. Num freezer industrial é bem mais rápido e ela congela quase de uma vez, né? É mais uniforme o congelamento. Vou falar dos cortes. Depois de abatido no matadouro, o animal é dividido ao meio, no sentido do comprimento do pescoço até a extremidade da sua carcaça. E as duas metades são subdivididas em quartos, que são o traseiro e o dianteiro, né? 2 quartos dianteiros e 2 quartos traseiros. No quarto dianteiro ficam as carnes menos tenras do animal, né? As menos macias, classificadas como carnes de segunda. E no quarto traseiro estão os cortes mais macios ou de primeira. Uma observação que a gente tem que ter, aqui no Brasil a gente não consome muita carne de vitelo, mas a carne de vitelo é muito popular na Europa, né? E o que é o vitelo? O vitelo é o bezerro macho alimentado pelo leite da vaca até a 14ª semana, ou seja, 3 meses e meio, né? Quando então ele é morto. Nessa idade, o bezerro chega a pesar 130 quilos e sua carne é excepcionalmente macia, magra e com alto teor proteico. Também ela é bem rosada. Os cortes mais conhecidos do vitelo são o lombo, o pernil, a paleta, o carré e as costeletas, as costelas, né? Os escalopes e o MC, que são uns cortes específicos desta carne, são retirados do pernil. Aqui nós temos aqui um mapa do boi, né, com alguns cortes, né? Lembrando que o nome desses cortes pode variar conforme a região do Brasil. Mas nós temos aqui o pescoço, a acém, né, que são cortes dianteiro, o braço paleta. Aí nós já passando para cá, nós temos a picanha, o filé mignon, a alcatra, o coxão mole, temos o lagarto. Então, conforme a parte do boi, né, ela vai recebendo seus nomes. E aqui é um mapa do boi para vocês terem uma noção de como eles são. Vou falar rapidinho da carne suína. Ao contrário do que se pensa, a carne suína é de qualidade extrema, né? E muito nutritiva. Só que ela não pode ser consumida crua ou mal passada. Essa é uma peculiaridade da carne suína. Ela deve ser consumida sempre preparada, seja pela ação do calor ou de uma salmoura. Quando cozida, ela deve atingir pelo menos a temperatura interna de 75 graus. E no Brasil, a carne suína deve ser congelada e ter o selo de inspeção do Serviço de Inspeção Federal, o CIF, para ser consumida, a fim de evitar cisticercose, que é a tênia. Eu até botei uma foto aqui para vocês verem como é a carne que quando tem os ovos e as larvas de cisticercose. Às vezes chamam de canjiquinha, né, popularmente. Então esse tipo de carne deve ser eliminada, não pode ser consumida, porque senão o ser humano vai ser contaminado com esse verme que pode se reproduzir dentro do ser humano e até causar a morte, principalmente por conta das larvas de ovos se atingirem órgãos como o cérebro. Então é muito perigoso. Na cozinha existem 2 tipos principais de carne suína, que é o porco, o animal adulto, né? Normalmente ele vem dividido em cortes grandes e os mais conhecidos são o lombo, o pernil, a paleta, o carré e as costelas. Aí aqui também tem um mapa do porco, né? Que eu coloquei. Você sabe o que se come? A bochecha, a barriga do porco, as costelas, o lombo, o filé mignon, né? Hoje em dia fazem até picanha suína, né? E temos o leitão, que o leitão é o porquinho, é o animal jovem em idade de amamentação. Ele geralmente é servido inteiro e limpo, né? Geralmente assado, né? Um leitão assado.
Falar da carne ovina, a carne dos ovinos, né, que são as ovelhas e os carneiros, que são diferentes das cabras e dos bodes, né? Ela tem uma textura lisa, uma coloração rosada e pouca gordura. E ela tem uma pele fina e transparente. A carne ovina ela abrange 3 tipos de animais, que é o carneiro, um animal adulto e castrado. E a alimentação influencia muito no sabor dessa carne. E tem como os cortes mais conhecidos, o lombo, o pernil, nós estamos vendo aqui, né, nessa foto, o pernil, o carré, que são, aqui o carré não está dividido, né, mas são esses pedaços de carne junto com os ossos da costela. E as costelas propriamente ditas também são bastante conhecidas. O cordeiro de leite, que é um animal que ainda não desmamou, geralmente tem até 3 meses de idade, e o cordeiro, que é aquele animal que tem entre 4 meses e 1 ano de idade. Para encerrar essa aula, agora vamos falar das carnes de caça. As carnes de caça, tradicionalmente, são criadas para consumo e existem os animais da fauna silvestre que já foram as mais importantes fontes de carne para o homem, ou seja, o homem era caçador, ele caçava os animais, então ele consumia carne de caça. Depois que ele domesticou alguns deles, entre os quais o boi, o porco e o carneiro, que a gente falou antes, né? A carne de caça acabou sendo uma coisa mais exótica, né? Não tão comum no nosso dia a dia. Mas com o desenvolvimento das cidades, consequentemente da pecuária, que é isso que eu acabei de falar, as caças perderam muito sua importância de base da alimentação. Entretanto, muitos animais são criados em cativeiro para esse tipo de consumo. No Brasil, a criação de carne de caça depende de licença do IBAMA. As carnes de caça se dividem em 2 grupos, que são as de puma, ou seja, as aves, e as de pelo, que são os mamíferos. Assim como outras carnes, a alimentação, a idade e os hábitos dos animais influenciam no sabor. O processo tradicional consiste em eviscerá-las, ou seja, tirar todos os órgãos do animal o mais rápido possível e pendurar em lugar fresco e escuro para ele começar a maturar, né? O couro só é retirado no momento do uso de algumas caças. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Aqui em cima nós temos um coelho, que é considerado sim uma carne de caça, e temos também um exemplo de um javali, não é? Que também é considerado uma carne de caça e que pode ser criada em cativeiro aqui no Brasil. Bom, essa aula termina por aqui. Eu aguardo vocês na próxima aula, que a gente vai continuar a falar sobre esse assunto de carnes, certo? Até lá!